como eu estou de verdade nesse momento? Porque a mulher que cuida de todos também merece ser cuidada, gente. E talvez a primeira pessoa que precisa começar a cuidar dela seja ela mesma. Você já teve aquela sensação de que todo mundo na sua vida precisa de você, mas em algum momento você para e pensa: eu não sei mais onde eu entro nessa história? Você lembra do aniversário de todo mundo, você pergunta se todo mundo está bem, você resolve problemas, você organiza a casa, você cuida dos filhos, você cuida do marido, você trabalha, você tenta manter tudo funcionando. E aí vem uma pergunta que muitas vezes é difícil de responder, mas é necessária fazer. E você? Ontem eu estava aqui pensando sobre esse tema e eu resolvi fazer esse vídeo. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pensando apenas em você? Não porque era necessário, não porque alguém precisava, não porque fazia parte das suas responsabilidades, dos seus deveres, enfim, mas simplesmente porque você queria fazer. Eu acho que muitas mulheres carregam essa sensação de que precisam ser fortes o tempo todo, de que precisam sempre estar ali disponíveis. E muitas vezes isso começa muito antes da gente perceber. Eu falo isso porque, olhando para a minha própria história, eu vejo que esse papel de cuidar começou muito cedo para mim. Quando os meus pais se divorciaram, eu ainda era muito jovem, mas eu senti que eu precisava ajudar a minha mãe financeiramente, eu precisava estar ali para os meus irmãos e eu senti uma responsabilidade gigantesca nas minhas costas. De alguma forma, eu acabei ocupando um espaço que não era meu, um espaço que era do meu pai. Eu não estou falando isso por uma culpa ou um arrependimento. Eu fiz o que eu achava que precisava ser feito naquele momento. E eu fiz por amor, essa é a verdade. Eu queria ajudar a minha mãe, eu queria contribuir, eu queria ajudar os meus irmãos. Mas olhando hoje, eu percebo como algumas mulheres aprendem muito cedo a carregar um peso que talvez fosse grande demais para elas. E a vida continuou me colocando nesse lugar de cuidar. Quando eu me casei, por exemplo, eu construí minha família. E quando a minha sogra foi diagnosticada com câncer, eu cuidei dela com muito amor. Eu estive ao lado dela durante aquele processo, eu acompanhei, eu ajudei, levei em consultas médicas. Eu fiquei com ela até o final da vida dela. E eu faria tudo novamente sem hesitação nenhuma, porque foi um ato de amor. Mas também foi uma fase que eu estava colocando alguém que eu amava à minha frente. Estava colocando aquela pessoa depois de mim. E sem falar da maternidade, né? Eu criei meu filho, que hoje está com quase 18 anos. E quem é mãe sabe, a gente muda completamente depois que um filho chega. Existe um amor que a gente nem sabia que era possível existir. Mas também existe uma entrega muito grande, porque durante muitos anos a gente deixa de pensar quem eu sou e começa a pensar do que meu filho precisa. E talvez muitas mulheres se identifiquem com isso, porque a gente vai acumulando papéis no decorrer da vida, o papel de filha, de mãe, de esposa, de amiga, de profissional, de cuidadora, aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa. E sem perceber, a gente vai ficando por último.
Eu acho que existe algo muito bonito em cuidar de quem amamos. Cuidar é uma das maiores demonstrações de amor. O problema é quando nessa caminhada a gente começa a desaparecer, porque existe uma diferença entre cuidar dos outros e esquecer que você também precisa de cuidado. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como nós mulheres conseguimos perceber rapidamente quando alguém não está bem. A gente percebe um olhar diferente, a gente percebe no tom de voz da pessoa, a gente percebe quando alguém está cansado, mas muitas vezes não percebemos quando somos nós que estamos precisando de toda essa atenção. Quantas vezes você já disse, eu estou cansada, mas tudo bem, depois eu vejo isso. Quando der tempo eu faço algo por mim. Ah, agora não é o momento. E esse depois vai passando, passa um mês, passa um ano, passam 2, passam vários anos. E de repente você olha para a sua vida e pensa, quem sou eu além das funções que eu exerço? Além de mãe, além de esposa, além de profissional. Além daquela pessoa que todos procuram quando precisam. Quem é você? Do que você gosta? O que faz o seu coração ficar feliz? Quais sonhos você deixou ali na gaveta, esperando? Eu acho que muitas mulheres não percebem que elas não perderam apenas tempo, elas perderam conexão com elas mesmas. E talvez um dos maiores desafios depois de uma certa fase da vida seja esse: voltar a se conhecer novamente. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Se você identifica com isso, não significa que você fez algo errado ou que você está fazendo tudo errado, não é. Muitas vezes nós fizemos ou nós fazemos exatamente aquilo que aprendemos a fazer. Nós cuidamos porque nós amamos, nós ajudamos porque nós nos importamos, nós seguramos muitas coisas porque queríamos proteger quem estava perto da gente. Mas talvez tenha chegado o momento de colocar mais uma pessoa nessa lista de pessoas importantes. Você. Eu falo isso também para mim, porque essa não é uma conversa de alguém que tem tudo resolvido. Não tem. Eu também estou aprendendo a cuidar de mim. Aprendendo que cuidar de mim não significa amar menos os outros. Aprendendo que dizer não, algumas vezes, não me torna egoísta. Aprendendo que descansar não significa ser preguiçosa. Aprendendo que eu também mereço espaço na minha própria vida. Durante muito tempo, nós mulheres acreditamos que o nosso valor estava no quanto a gente conseguia fazer pelos outros. Você tem valor, simplesmente porque você existe. Talvez hoje não precise fazer uma grande mudança. Talvez seja algo pequeno. Que tal sair e tomar um café com calma, ou tomar um cafezinho na sua casa com calma, fazer uma caminhada, ler um livro, aprender algo novo, voltar para um sonho que você deixou de lado por muito tempo, ou simplesmente parar alguns minutos e perguntar como eu estou de verdade nesse momento. Porque a mulher que cuida de todos também merece ser cuidada, gente. E talvez a primeira pessoa que precisa começar a cuidar dela seja ela mesma. Eu queria muito saber de você. Você sente que em algum momento da sua vida você acabou colocando todo mundo na sua frente e você se deixou por último? Você lembra quando você percebeu isso? Ou talvez você ainda esteja tentando
se reencontrar? Escreva aqui nos comentários, eu tenho certeza que muitas mulheres vão ler a sua história e perceber que elas não estão sozinhas. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu vou pedir que você compartilhe com uma outra mulher, porque às vezes uma simples mensagem pode chegar exatamente no momento em que alguém esteja precisando, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.